macro-região integrada em tempo real. Fernando Lima ao vivo conosco, direto de Franca. Fernando, depois de alguns dias de muito transtorno aí para a população que depende do transporte coletivo, a greve dos motoristas de ônibus chegou ao fim. Felizmente, né, André? Chegou ao fim, sim. Foi na tarde de ontem que foi anunciado o fim da greve dos motoristas do transporte público aqui da cidade. Pelo que eu apurei, André, junto com quem participou ali da reunião, com representantes da categoria, ficou acordado o seguinte: a empresa São José ela vai pagar metade do salário hoje, este valor já foi depositado, e amanhã, sexta-feira, eles pagarão o restante dos salários dos trabalhadores. Esta reunião aconteceu na sede da prefeitura daqui de Franca, na tarde de ontem. Ela começou por volta das 4 horas da tarde. Representantes da São José, representantes dos motoristas participaram desta reunião. Foi o prefeito Alexandre Ferreira que fez a mediação ali entre as partes. Ela durou cerca de 2 horas, portanto terminou, já era perto de 6 horas da tarde. E então, quando a reunião terminou, a assessoria de imprensa da prefeitura divulgou a nota informando que a greve teria um fim e que eles chegaram em um acordo. Inclusive, hoje pela manhã, os ônibus já estavam circulando normalmente aqui na cidade. Antes das 6 horas da manhã, já havia movimento ali no terminal Ayrton Senna, no centro de Franca. Assim que eles anunciaram o fim da greve, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da São José para perguntar como é que seria este retorno, mas nós não tivemos uma resposta. Eu questionei se seria 100% da frota ou se seria a frota reduzida. Porém, eu apurei com uma fonte, com um dos motoristas que representa a categoria. Ele informou para o Jornal da Clube que serão apenas 45 veículos circulando aqui na cidade. Isso naturalmente significa frota reduzida, assim como a gente tem visto desde o início da pandemia. A São José justifica que desde o começo da pandemia, a frota, a demanda, a procura pelo transporte público diminuiu cerca de 80% aqui no município e que este número, 45 veículos, ele é suficiente para atender toda a demanda que chega até eles. Porém, na prática, a gente sabe muito bem o que isso significa: aglomerações no transporte público, principalmente nos horários de pico. Na semana passada, nós mostramos aqui durante o jornal a aglomeração que acontece aqui no município. Infelizmente, um cenário bem parecido com o que acontece aí em Ribeirão Preto é o que a gente também encontra por aqui. Relembrando que os motoristas estavam de greve desde o último sábado, dia 19, porque eles estavam com salários atrasados desde o dia 5 de junho. E eles disseram que só voltariam se os valores fossem acertados. A São José dizia que não tinha este dinheiro. Eles, inclusive, entraram na justiça para tentar garantir a frota mínima na rua. Eles disseram que precisavam que os ônibus circulassem para que eles tivessem valores para fazer os pagamentos para os motoristas. Porém, ontem, depois desta reunião de cerca de 2 horas, eles chegaram a este acordo e a gente segue também acompanhando para ver se tudo vai voltar ao normal, porque foi uma semana muito difícil para quem depende do transporte público aqui na cidade, principalmente as pessoas mais simples. Elas precisam do transporte público funcionando normalmente para ir para o trabalho, para voltar para casa. Eles tiveram que desembolsar aí valores para usar aplicativo. Muita gente, inclusive, indo trabalhar de a pé. Foram dias difíceis, viu, André, para quem depende do transporte público aqui na cidade. A gente segue acompanhando e também atualizando toda a situação. É com você. E no decorrer de toda essa história, né, Fernando, de sábado para cá, teve também o projeto da Prefeitura de Franca. O prefeito tentou ajudar a empresa de alguma forma, fazendo o quê? Comprando passagem, né? Isso também não ficou muito claro como que ia funcionar, mas parece que é comprar passagem do transporte coletivo para distribuir para algumas pessoas na cidade, né? É uma maneira de ajudar a empresa nesse momento. Era algo perto lá de R$1.300.000. Aí quando o prefeito sentiu que não ia passar, ia ser derrotado e por unanimidade na Câmara, aí o prefeito retirou o projeto. Aí sem a ajuda também da Câmara, logo na sequência faz então essa reunião e aí a empresa acabou então entrando num acordo ali, a greve acaba e agora já volta a rodar. 5 dias de prejuízo aí para o trabalhador, como você já disse. Obrigado, Fernando, pelas suas informações.